Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que esteja vendo esse vídeo. Espero que você e seus familiares estejam bem. No trabalho de hoje, iremos falar um pouco sobre os impactos ambientais gerados pelos biocombustíveis. Como já foi dito, nosso trabalho fala sobre biocombustíveis. Nele, iremos explicar um pouco sobre o processo de produção de alguns tipos, como o etanol, biomassa, biometano e o biodiesel. Além disso, a gente vai mostrar um pouquinho como você pode ver nessas imagens do slide, alguns materiais que são utilizados, como a cana, milho, madeira e plantas oleaginosas, que são soja, girassol, dendê e amendoim. E ainda mais, será possível perceber que, mesmo sendo uma fonte renovável, ele traz impactos ambientais pelo fato de reduzir a biodiversidade. Então, vamos ver um pouquinho mais sobre biocombustíveis? Bora lá? Primeiro eu vou explicar o que são os biocombustíveis. Eles são combustíveis derivados de um material biológico de caráter renovável. Esse material é chamado de biomassa. A biomassa é uma energia contida numa matéria orgânica. Essa biomassa pode ser obtida de várias formas, através de plantas aquáticas, terrestres, resíduos florestais, industriais, urbanos e também de óleos vegetais. A queima desses produtos gera uma energia limpa porque ela resulta em baixa emissão de CO2 no meio ambiente quando comparada às outras fontes de energia não renováveis. Atualmente, a gente tem várias gerações de biocombustíveis. As mais importantes são as de primeira, segunda e terceira geração, sendo que a primeira geração são aqueles biocombustíveis produzidos a partir de espécies vegetais agrícolas. Os biocombustíveis de segunda geração, eles são produzidos a partir de celulose, encontrados em resíduos agrícolas e industriais. Já os biocombustíveis de terceira geração, eles são produzidos a partir de algumas algas. Um exemplo bastante familiar de biocombustível é o etanol, que é utilizado aqui no Brasil desde a implementação do programa Proálcool, que aconteceu em 1975. A principal fonte de produção brasileira de etanol é a cana-de-açúcar. Para produzir o etanol, primeiro a biomassa de cana passa por um tratamento que desintegra as paredes do seu tecido celular, o que acaba expondo as moléculas de açúcar. Essas moléculas expostas são quebradas por enzimas e depois fermentadas por micro-organismos. Esse produto, depois de purificado, é o etanol pronto para o uso. Lembrando que todo esse processo de produção depende da biomassa e dos micro-organismos usados, podendo, assim, existir algumas variações nesse processo. Por exemplo, para o etanol obtido a partir do milho, é necessária uma etapa de hidrolisação antes da fermentação. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a biomassa. A biomassa é um material vegetal orgânico que armazena a energia do sol na forma de energia química. Ela é utilizada diretamente como combustível ou através da produção de energia a partir dos processos de pirólise, gaseificação, combustão ou cocombustão de material orgânico que se encontra presente no ecossistema. A biomassa em si é uma das principais fontes de energia utilizada ultimamente no Brasil e apresenta grande potencial para crescer ainda mais. A sua matéria-prima já é utilizada na fabricação de vários biocombustíveis, como o bioóleo, o BTL, o biodiesel e também o biogás, e entre outros. Uma das vantagens da energia de biomassa é que ela é obtida através da queima de vários tipos de materiais, e a maioria são subprodutos de outras atividades, assim, reaproveitando resíduos. Além de comparado com os combustíveis fósseis, geram menos emissões de gases causadores de efeito estufa. A energia de biomassa pode ser também classificada da seguinte forma: na florestal, em que a principal fonte de energia é a lenha, a agrícola, com a produção da soja, arroz, cana-de-açúcar, milho e outros. E também os resíduos urbanos e industriais, podendo ser tanto sólidos ou líquidos, encontrados nos aterros sanitários. Mais um exemplo de biocombustível é o biometano, que é produzido a partir do biogás. O biogás, na verdade, surgiu com a finalidade de expandir a matriz energética aqui no Brasil. Porém, a partir da sua purificação, é possível obter o biometano, que leva esse nome devido à sua composição, que é de aproximadamente 96% de metano. Além de ser mais limpo que os combustíveis convencionais, o biometano tem a vantagem de ter uma ampla gama de matéria-prima disponível. Ele pode ser produzido por meio de resíduos orgânicos ou até mesmo de esgoto. Agora, falando um pouquinho sobre biodiesel. Ele
começou a ser utilizado no Brasil a partir de 2004, sendo que o objetivo era reduzir a dependência que existia em todo o país em relação ao diesel. Alguns materiais, como a soja e a mamona, eram as principais fontes de produção de biodiesel, mas ainda assim poderiam ser utilizadas outras fontes de óleos vegetais, como milho, palma, girassol, beterraba, amendoim, que podem ser vistos na imagem do slide, além de outros resíduos orgânicos, como por exemplo os restos de gorduras de animais. Esse produto é biodegradável, ou seja, não polui ou não agride o meio natural. A produção de biodiesel ocorre, por exemplo, a partir da mistura de um óleo de soja com álcool. No entanto, para que essa reação ocorra, é necessário utilizar uma enzima para acelerar essa transformação, conhecida como transesterificação, que é quando você obtém um éster a partir de outro éster. Os produtos obtidos nesse processo são o biodiesel, que é um éster, e a glicerina, que é um álcool. Esse biocombustível é separado da glicerina e então ele é filtrado, sendo que a glicerina ela pode ser usada em indústrias de cosméticos para fabricar produtos de higiene, como por exemplo o sabonete. Agora, sobre a análise desse impacto, é importante a gente ressaltar que, mesmo sendo considerado como uma fonte de energia limpa, os biocombustíveis ele têm o lado negativo e prejudicial. A gente tem que o desenvolvimento dessa fonte de energia resulta na perda da biodiversidade, porque requer maior área de plantio, fazendo com que aumente o desmatamento das nossas florestas. E também requer grande consumo de água para irrigação, né? E o uso de fertilizantes e pesticidas nessas plantações aumenta a destruição e degradação das áreas florestais e do solo. E também, consequentemente, agrava as alterações climáticas. Além de que provoca o aumento das pragas, ao invés de combatê-las, porque na medida em que se usa muitos insumos químicos nas plantações, as pragas vão se tornando mais resistentes e vai precisar de um agrotóxico cada vez mais forte, que pode acabar matando até os predadores dessas pragas, que são os nossos insetos polinizadores. Existem também os fertilizantes nitrogenados, que eles vão liberar óxido de nitrogênio, que vai intensificar o nosso efeito estufa. Falando dos benefícios, a princípio, as principais vantagens do uso do biocombustível seria a significativa redução dos gases poluentes. A queima do carvão, do petróleo, do gás natural, que são combustíveis fósseis, libera elevadas quantidades de gases no efeito estufa, principalmente o dióxido de carbono, e faz com que o planeta aqueça. Já os biocombustíveis liberam níveis mais baixos de gases quando queimados, ou seja, eles causam menos poluição no planeta e contribuem para a estabilização da concentração de CO2 na atmosfera. Os biocombustíveis também trazem ganhos financeiros para as empresas que preferem adotar essa alternativa mais ecologicamente correta. Eles têm menos custo-benefício do que os combustíveis fósseis e são adaptáveis aos modelos atuais de carros. O biodiesel, por exemplo, ele substitui o gasóleo sem necessidade de fazer nenhum tipo de ajuste no motor. Ao contrário do petróleo e do gás natural, o biodiesel e o etanol são combustíveis produzidos a partir de fontes renováveis, ou seja, sua produção pode ser controlada. Planta-se mais em caso de uma maior demanda ou menos em um momento de sobreoferta. Em relação ao biodiesel, o produto vai gerar uma expressiva economia nas importações de petróleo. Consequentemente, vai balançar bastante o meio comercial de todo o país. Em termos de logística e infraestrutura, o biodiesel pode substituir o óleo diesel tradicional na geração. Olá, vou falar um pouco das ações mitigatórias. Diante do crescimento tecnológico, a população veio se tornando cada vez mais capacitada à exploração de recursos naturais para obtenção de energia, surgindo assim a necessidade de uma investigação acerca de energias alternativas ao petróleo, a qual deve ser também analisada os pontos de vista dos impactos ambientais resultantes,
Os impactos negativos ao meio ambiente, oriundo da produção de biocombustível, deve ser avaliado, sempre em busca de melhoria contínua aliada à sustentabilidade ambiental. Dessa forma, deve estudar, pesquisar de forma criteriosa os impactos da produção. Uma das contribuições da biotecnologia para melhorar a produção dos biocombustíveis é o desenvolvimento de novas linhagens de micro-organismos fermentativos. Com o desenvolvimento de uma linhagem da levedura da Saccharomyces, que possui excelentes qualidades fermentativas, mas que também seja capaz de excretar no meio umas substâncias bactericidas como lisocimas, combatendo assim a contaminação do meio fermentativo e, por consequência, aumentando a produção. A biomassa da lignocellulósica é o substrato para a produção dos biocombustíveis de segunda geração, que pode ser proveniente de diferentes fontes de baixo custo, como os resíduos municipais, industriais e até mesmo da agricultura. Agora eu vou falar de algumas propostas para impactar na fabricação do etanol. Ao invés de queimar a cana-de-açúcar durante a fabricação, implantar a colheita mecânica da cana crua, utilizando a palha para a produção de energia elétrica, por exemplo. Lavar a cana a seco, o tratamento da água que vem dos processos de fermentação e destilação, a implantação de filtros de purificação nas saídas de gases e vapores da máquina, que são eliminados durante o processo de tratamento químico, e a adição de polímeros naturais e não tóxicos na produção. Contudo, podemos chegar na seguinte conclusão: mesmo pelo biocombustível ser uma fonte renovável e apresentar diversos pontos positivos, como por exemplo sua contribuição para diminuir a emissão de gases, possui também seus pontos negativos, que envolvem aspectos ambientais gerados, que pode ser visto pela degradação de áreas florestais, a interferência na biodiversidade, a produção de CO2 e ainda o grande uso de água no decorrer do desenvolvimento das matérias-primas usadas. Observamos no decorrer do vídeo como podem ser feitos alguns processos de biocombustíveis. O etanol, que pode ser emitido pelo milho, beterraba e a cana, de onde vem a biomassa e o que ela é, os processos de produções do biometano e do biodiesel. Obrigada por assistir nosso vídeo e fiquem bem!